Você já parou para pensar que o mestre Shifu, aquele personagem que todo mundo trata como símbolo de sabedoria e dedicação no Kung Fu Panda, pode ser, na prática, um dos maiores responsáveis por quase tudo de ruim que acontece na franquia inteira? Pois é, e hoje eu vou te provar isso, passo a passo, cena por cena, filme por filme. Antes de continuar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e hypa esse vídeo para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. Cada like faz uma diferença enorme no alcance. E se você quiser apoiar o canal de verdade, considera virar membro. Tem conteúdo exclusivo lá e é uma das formas mais diretas de me ajudar a continuar produzindo esse tipo de análise que você não encontra em qualquer lugar. Valeu de verdade. Agora, bora falar do Shifu. A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar duas versões do mesmo personagem. O Shifu que a franquia quer que a gente enxergue e o Shifu que a franquia realmente nos mostra. Porque tem uma diferença enorme entre os dois. O Shifu que a franquia quer apresentar é o mestre rigoroso, mas justo, o discípulo fiel do Oogway. O homem que, apesar dos erros do passado, cresceu como pessoa e ajudou a formar os maiores guerreiros de toda a China. Essa é a versão oficial. A versão que os filmes querem que você leve embora quando os créditos sobem, mas quando você assiste os 3 primeiros filmes com atenção real, quando você para em cada decisão que esse personagem toma nos momentos mais importantes, você começa a ver outro Shifu. Um personagem muito mais complexo e muito mais problemático do que a narrativa admite. Um mestre que nunca foi honesto consigo mesmo, e que pagou caro por isso, e fez outros pagarem junto. Então vamos do começo, da origem do Shifu, porque ela importa mais do que as pessoas percebem. O Shifu é um panda vermelho, um animal pequeno, de aparência tranquila, que cresceu como filho de um golpista. Isso mesmo, o pai dele, chamado Shirong, era um trapaceiro ambulante que vendia amuletos falsos pelas vilas da China. Amuletos que ele dizia curar doenças, trazer sorte, mudar o destino das pessoas. Tudo mentira. E o Shifu cresceu como cúmplice desse esquema, viajando de aldeia em aldeia, assistindo o próprio pai enganar pessoas simples que acreditavam nele. Pensa no impacto disso numa criança. Crescer vendo que as relações de confiança são, na verdade, ferramentas de manipulação, que quem você mais ama pode te usar como peça de um jogo, que as promessas não precisam ser cumpridas, e em determinado momento, quando Shifu estava chegando na adolescência, o pai simplesmente o largou na porta do palácio de Jade. Disse que ia descer até a vila e voltava em 5 minutos. Nunca voltou. Shifu ficou esperando até a noite, sozinho, abandonado na porta de um palácio que ele mal conhecia, por um pai que havia decidido que o filho não fazia mais parte dos planos. Isso é abandono, não é um acidente, não é uma tragédia inevitável, é um pai escolhendo ir embora. E esse momento específico, essa noite esperando na porta do palácio de Jade, moldou o Shifu de um jeito que nenhum treinamento de Kung Fu conseguiu desfazer, porque o Oogway encontrou o menino, o acolheu, o treinou, e Shifu se tornou um mestre tecnicamente extraordinário, disciplinado, preciso, dedicado como poucos, mas o buraco emocional que aquela noite deixou nunca foi preenchido. Ele foi coberto, enterrado embaixo de anos de treino, de responsabilidade, de rituais e de autoridade, mas não foi resolvido. E é exatamente aí, nessa ferida que nunca cicatrizou, que começa o problema com o Tai Lung. O Shifu certo dia encontrou-lhe um filhote de leopardo das neves abandonado na porta do palácio de Jade, um bebê, sem ninguém, sozinho no mundo, exatamente como o Shifu havia sido. Agora e pensa no que acontece emocionalmente nesse momento. Um homem que cresceu abandonado encontra uma criança abandonada no mesmo lugar onde ele próprio foi abandonado. Isso não é coincidência narrativa, isso é espelho. O Shifu olhou para aquele filhote e viu a si mesmo. E o que ele fez? Ele adotou aquela criança, criou como filho, treinou como herdeiro. E diferente do que o próprio pai havia feito com ele, o Shifu não economizou no afeto. Ele amou o Tai Lung com uma intensidade que ele nunca demonstrou por mais ninguém. O próprio Shifu admite isso numa cena do primeiro filme. Ele diz que amou Tai Lung como nenhum outro, mas esse amor tinha um problema gravíssimo escondido nele. O Tai Lung só recebia elogios, só recebia atenção, só recebia validação quando ele se saía bem no treino, quando dominava uma técnica nova, quando impressionava. O valor do Tai Lung, dentro da dinâmica que o Shifu criou, estava diretamente atrelado à performance dele como guerreiro, não ao que ele era como ser, ao que ele conseguia fazer. E não parava nisso. O Shifu não só treinou o Tai Lung, ele convenceu o Tai Lung de que ele seria o guerreiro dragão, de que o pergaminho do dragão era o destino dele, de que toda aquela dedicação, todo aquele sacrifício, toda aquela dor física tinha um propósito claro, um final garantido, uma recompensa certa. O Tai Lung treinou até os ossos rachearem. Essa não é uma metáfora, é quase literal. Numa cena do primeiro filme, ele confronta o Shifu e pergunta:
Quem me fez treinar até os ossos rachearem? E a resposta, obviamente, é o Shifu. O Tai Lung foi o primeiro estudante da história do palácio a dominar todos os 1000 pergaminhos de Kung Fu. 1000. Essa é uma conquista absurda. Um feito que nenhum outro guerreiro havia alcançado. E quem estava por trás de cada hora desse treinamento, de cada sacrifício, de cada meta alcançada? O Shifu. Então chegou o dia, o grande dia. O Oogway anunciaria o Guerreiro Dragão. O Shifu estava convicto de que seria o Tai Lung. O Tai Lung estava mais do que convicto. Ele estava preparado. Ele havia dedicado a vida inteira para aquele momento. E o Oogway recusou. O Oogway viu escuridão no coração do Tai Lung. Uma escuridão que havia crescido silenciosamente, alimentada exatamente pela pressão que o Shifu havia colocado sobre os ombros do leopardo desde sempre. A busca por aprovação que nunca tinha fim. A necessidade de ser o melhor para ser amado. O medo de decepcionar. O Shifu, cego pelo orgulho que ele mesmo admite mais tarde, simplesmente não havia enxergado isso. E aí vem a cena mais importante e mais difícil de engolir de todo o primeiro filme. O Tai Lung olhou para o Shifu, naquele momento, esperando que o homem que o criou, que prometeu que aquele era o destino dele, que havia dito que acreditava nele mais do que em qualquer coisa no mundo, dissesse alguma coisa. Qualquer coisa, uma palavra de defesa, um pedido para o Oogway reconsiderar. Um olhar que dissesse, eu ainda estou aqui. O Shifu ficou em silêncio. E foi esse silêncio que destruiu o Tai Lung, não a recusa do Oogway. O silêncio do Shifu. Porque para um filho que cresceu aprendendo que precisa performar para ser amado, o silêncio do pai no momento mais doloroso não é neutralidade. É confirmação de tudo que ele sempre temeu. É o pai dizendo sem palavras, você não foi suficiente. E eu não vou lutar por você. É o pai que abandona de novo. Só que dessa vez sem ir embora fisicamente. O Tai Lung entrou em colapso, atacou a vila, destruiu tudo o que encontrou pela frente. O Oogway precisou usar o próprio golpe de nervos para imobilizá-lo. E o leopardo foi preso na fortaleza Shorgon por 20 anos. 20 anos numa prisão subterrânea, imobilizado por correntes e por pressão constante de centenas de guardas rinocerontes, completamente isolado do mundo. E o Shifu, nesse período todo, nunca foi visitar o filho que havia criado. Isso não é especulação. Os filmes não mostram, não sugerem, não insinuam nenhum momento em que o Shifu tentou manter qualquer contato com o Tai Lung durante esses 20 anos. Nenhuma visita, nenhuma carta, nenhuma mensagem. O homem que disse ter amado Tai Lung como nenhum outro simplesmente seguiu em frente, virou a página. E o Tai Lung ficou lá, preso, imobilizado, com 20 anos para pensar. 20 anos para deixar a raiva fermentar. 20 anos para transformar a mágoa em ódio, e o ódio em obsessão. Claro que quando ele escapou, ele não estava pensando em conversa. Claro que quando ele chegou no palácio foi com violência. O Shifu criou esse resultado. Não intencionalmente, talvez, mas criou. Agora vamos falar da tigresa. E esse capítulo é ainda mais perturbador quando você entende o contexto todo. A tigresa cresceu no orfanato Balgu, e a vida dela lá era difícil. Ela era uma filhote de tigre num ambiente com crianças menores e mais frágeis, e ela não tinha controle da própria força. Os outros tinham medo dela. Ela ficava isolada. Se via como um monstro porque todo mundo ao redor dela a tratava como um. O orfanato chamou o Shifu para tentar ajudar. E aqui sim, o Shifu fez algo genuinamente bonito. Ele chegou, olhou para a tigresa e foi direto. Você não é um monstro. E então ele introduziu um jogo de dominós. Um jogo que exigia precisão, leveza, controle absoluto das mãos. Completamente oposto ao que a tigresa estava acostumada a fazer. Ela quebrou peça por peça no começo. Ficou frustrada. Mas o Shifu foi paciente. Semanas, meses, até que ela conseguiu colocar cada peça no lugar certo, montar um trajeto inteiro e derrubá-los formando o símbolo do Yin e Yang. Naquele momento, o Shifu era um professor de verdade, presente, atento, adaptando seu método ao aluno. E quando nenhuma família apareceu para adotar a tigresa, foi o Shifu quem a levou para o palácio de Jade. Deu um lar para ela, deu uma família. Ou pelo menos a promessa de uma família. Mas então vem a parte que incomoda. Quando a tigresa chegou ao palácio e começou a treinar Kung Fu de verdade, algo no Shifu fechou. Ele ficou distante, frio, incapaz de demonstrar aprovação mesmo quando a aluna claramente merecia. Tem uma cena no primeiro filme, num flashback rápido, que diz mais do que qualquer diálogo poderia dizer. A tigresa, ainda criança, acerta um manequim de treino com força e precisão impressionantes. Ela olha para o Shifu, com os olhos de uma criança que quer ouvir muito bem, um sorriso, qualquer coisa. O Shifu se aproxima. Ajusta levemente a postura dela e vai embora sem dizer uma palavra. O rosto da tigresa nesse momento é devastador, e isso se repetiu por anos, a tigresa treinando até o limite, socando as árvores de madeira de ferro fora do palácio com tanta intensidade e por tanto tempo
que ela perdeu a sensação nas patas, completamente. Ela mesma menciona isso. A tigresa chegou a um ponto em que literalmente não sentia mais as próprias mãos de tanto treinar buscando uma aprovação que nunca vinha na intensidade que ela precisava. Por que o Shifu tratava ela assim? A resposta está na própria tigresa. Numa conversa com o Po, ela explica que o Shifu havia criado o Tai Lung como filho, que havia amado o Tai Lung mais do que qualquer coisa, e que quando o Tai Lung se tornou um vilão, o Shifu simplesmente não conseguiu mais se permitir amar um aluno da mesma forma. Ele havia fechado o coração por medo de repetir o erro, por medo de investir tudo numa pessoa e ver aquilo desmoronar de novo. Só que o resultado prático disso foi que a tigresa cresceu sem o afeto que ela precisava. Ela se tornou a melhor guerreira do vale, não por alegria, não por amor ao Kung Fu, mas porque era a única forma que ela encontrou de existir dentro de um ambiente onde o amor era condicional à performance. Shifu transmitiu os próprios traumas sem perceber, e a tigresa pagou o preço. Agora vamos falar do Po, porque aqui o padrão de comportamento do Shifu fica mais claro do que em qualquer outro momento. Quando o Oogway escolhe o Po como guerreiro dragão, a reação do Shifu faz sentido. O Po era um panda sem nenhum treinamento que havia literalmente caído do céu dentro de um foguete de fogos de artifício durante o torneio. Ninguém esperava aquilo, ninguém estava preparado para aceitar, mas o que o Shifu faz em seguida é revelador. Em vez de ir até o Oogway e ter uma conversa honesta sobre as próprias dúvidas, em vez de expressar o que sente de frente, o Shifu decide sabotar o Po, discretamente, mas intencionalmente. Ele cria um circuito de treinamento que não é projetado para ensinar, é projetado para humilhar, para fazer o Po sofrer tanto que ele desista sozinho, para que o resultado apareça sem que o Shifu precise assumir a responsabilidade direta de contrariar o Oogway. O Shifu chega a dizer isso em voz alta para a tigresa, que se o Po não for embora por conta própria até a manhã seguinte, então será ele, Shifu, quem terá falhado com os alunos. Ele não está tentando treinar o Po. Ele está tentando se livrar do Po. Isso é manipulação, refinada, educada, disfarçada de pedagogia, mas é manipulação. E só depois que o Oogway morre, depois que os 5 furiosos voltam completamente derrotados pelo Tai Lung, depois que o apocalipse está literalmente chegando pelo caminho e não há mais nenhuma saída possível. Só então o Shifu decide tentar de verdade. E aí ele descobre algo importante. O Po aprende de um jeito completamente diferente do que qualquer aluno que ele já treinou. Os instintos do panda se ativam de forma extraordinária quando a comida está em jogo. O Po consegue fazer movimentos impossíveis, velocidade absurda, coordenação inacreditável, quando está correndo atrás de um bolinho. A cena do treinamento com comida é uma das mais criativas e divertidas de toda a franquia, e o método em si é genuinamente brilhante. Usar o ponto forte do aluno como porta de entrada para o aprendizado. Isso é pedagogia de verdade. Mas a pergunta honesta que precisa ser feita é: o Shifu descobriu isso porque parou para conhecer o Po de verdade? Porque prestou atenção nele como pessoa, como aluno, como ser único? Ou ele descobriu por acidente, encurralado, sem opções, porque a alternativa era a destruição do vale e a morte de todo mundo? A resposta honesta é a segunda. O Shifu não escolheu acreditar no Po. Ele foi forçado a improvisar, porque não havia mais nenhum plano. Agora, antes de continuar, dá uma olhada nas camisetas de animações que eu deixo ali no YouTube Shopping, logo abaixo do vídeo. São opções incríveis para quem ama franquias como Kung Fu Panda e quer representar isso com estilo. Vale muito conferir. Continuando. No segundo filme, o Shifu praticamente desaparece da jornada emocional principal do Po. Ele está presente em algumas cenas, dá algumas instruções, aparece aqui e ali. Mas a história mais importante daquele filme, a descoberta das origens do Po, o trauma da infância, a conquista da paz interior para conseguir dobrar as balas de canhão do Lord Shen, tudo isso acontece sem o Shifu. O Po chega lá sozinho, com a ajuda dos 5 furiosos e do Ping, mas não com a orientação do mestre. O chefe, que deveria ser a figura central no desenvolvimento do herói, está ausente no momento mais transformador da jornada do herói. E no terceiro filme, vem a decisão que talvez seja a mais reveladora de toda a trajetória do personagem. O Kai é um espírito guerreiro ancião, que havia derrotado o próprio Oogway no mundo dos espíritos. Ele está chegando ao mundo mortal para roubar o Chi de todos os mestres de Kung Fu da China. É a maior ameaça que o Vale já enfrentou, uma crise existencial. E o que o Shifu faz nesse momento de crise máxima? Ele chama o Po, diz que a próxima etapa do próprio aprendizado é aprender a usar o Chi, e passa a responsabilidade de treinar os 5 furiosos para o Po, que ainda está completamente perdido como professor, que nunca havia ensinado ninguém, que mal sabe o que está fazendo como guerreiro dragão,
quanto mais como mestre. E aí o Shifu fecha a porta do quarto e vai meditar. A justificativa faz sentido em teoria. Alguém precisa aprender a usar o Shi, e o Shifu é o candidato mais lógico naquele momento. Mas a forma como ele executa isso, simplesmente empurrando a responsabilidade, sem orientação, sem suporte, sem nenhuma estrutura, é o mesmo padrão de sempre. Quando a situação fica pesada demais, quando o peso é grande demais, o Shifu encontra uma narrativa de crescimento pessoal que, na prática, funciona como uma saída elegante. E os resultados do treinamento do Po com os 5 furiosos são desastrosos. Cada sessão termina em caos. Os alunos não aprendem nada. O Po fica desesperado. E o Shifu está meditando num cantinho enquanto tudo isso acontece. Agora, vamos juntar tudo isso e olhar para o quadro completo. O Shifu não é mau. Isso precisa ser dito com clareza. Ele não é o vilão da história. Ele tem momentos genuinamente bonitos ao longo dos filmes. A cena em que ele finalmente diz pro Tai Lung que sempre foi orgulhoso dele, mesmo que tarde demais, mesmo que o Tai Lung não quisesse ouvir naquele momento, é emocionalmente devastadora. A forma como ele aprende a treinar o Po usando a comida mostra que ele é capaz de flexibilizar a rigidez quando não tem escolha. E no quarto filme, ele claramente evoluiu. É um Shifu mais maduro, mais tranquilo, mais capaz de orientar sem precisar controlar tudo. Há crescimento real ali. Mas o arco dele, quando você olha do começo ao fim, é o arco de um homem que levou décadas para encarar os próprios erros, e que antes de chegar lá, deixou rastros enormes de dano. Pensa no que o Shifu gerou concretamente. Gerou um vilão. O Tai Lung não ficou mal da cabeça do nada. Ele foi sistematicamente construído para acreditar num destino que o Shifu não tinha autoridade de prometer. Foi treinado até o limite físico com uma promessa de recompensa que nunca dependeu só do Shifu cumprir. Foi abandonado em silêncio no momento mais importante da vida. E depois foi esquecido por 20 anos numa prisão. O Tai Lung é, em grande parte, uma criação do Shifu. Gerou uma guerreira com trauma profundo. A tigresa é tecnicamente a mais completa dos 5 furiosos. Mas emocionalmente, ela passou anos sem conseguir se conectar com ninguém. Ela perdeu a sensação nas próprias patas de tanto treinar buscando aprovação. Ela admite no segundo filme que durante muito tempo simplesmente não sentia nada. Uma criança que foi adotada para ter uma família e cresceu se sentindo ainda mais sozinha dentro do palácio de Jade do que havia sido no orfanato. E quase gerou a desistência do herói da franquia inteira. Se o Po tivesse ido embora no primeiro dia, que era exatamente o que o Shifu havia planejado, o Tai Lung teria destruído o Vale da Paz, sem resistência, sem nenhum guerreiro dragão para detê-lo. O Shifu sobreviveu às consequências dos próprios erros não por causa das suas virtudes como mestre, mas porque houve um panda teimoso o suficiente para não desistir mesmo sendo sabotado, e uma tartaruga ancião sábio o suficiente para confiar num instinto que contrariava toda a lógica convencional. E talvez seja essa a lição mais profunda que o Shifu tem a oferecer. Não como exemplo a ser seguido, mas como espelho. Porque o Shifu é um homem de grande competência e de grande ponto cego. Ele é brilhante no que faz tecnicamente, mas nunca parou de verdade para perguntar: o que os meus traumas não resolvidos estão fazendo com as pessoas ao meu redor? Que padrões eu estou repetindo sem perceber? Que promessas eu estou fazendo que não tenho como cumprir? Essas são perguntas difíceis. São perguntas que a maioria das pessoas evita a vida toda. E o Shifu evitou por décadas. O Oogway, em comparação, nunca criou um vilão. Nunca criou um aluno traumatizado. Nunca precisou que outra pessoa viesse salvar a bagunça que ele mesmo havia feito. O Oogway tinha a capacidade de ver as pessoas como elas são, não como ele precisava que fossem. O Shifu passou a maior parte da franquia enxergando os alunos através do filtro do próprio ego, do próprio medo, do próprio desejo de redimir o que havia dado errado antes. E aí está o paradoxo central do personagem. Ele se torna mais sábio na exata medida em que deixa de tentar ser o mestre que ele achava que deveria ser, quando para de controlar, quando aceita que o Po vai encontrar o próprio caminho. Quando deixa a tigresa ser a tigresa, não a substituta do Tai Lung. Mas esse crescimento custou caro. Custou 20 anos de Tai Lung preso. Custou a infância emocional da tigresa. Custou o vale quase sendo destruído. Então você ainda acha que o mestre Shifu merece o título de grande mestre? Ou ele é, na prática, um homem de habilidade extraordinária que demorou demais para perceber que os maiores obstáculos do caminho eram os que ele mesmo havia colocado lá? Me fala nos comentários o que você acha. Eu quero saber sua opinião sobre o Shifu depois dessa análise. Se inscreve no canal e deixa o like. Até o próximo.